E aí pessoal, tudo bem? Como estamos hoje? Tudo certinho? Essa aula de hoje é uma aula crucial para o entendimento do Present Perfect, ainda que... Por quê? Porque agora, né, a anterior foi importante para a gente conhecer a carinha dele. Mas na aula de hoje, a gente vai ver a principal e a mais sensacional diferença dele para o Simple Past, uma vez que ambos indiquem o passado, certo? Então, muito importante que a gente vai conversar aqui e vamos responder algumas outras perguntinhas aí sobre a essência desse cara. Mas eu já começo dizendo o seguinte, foco no nome do cara, foco no nome dele. Bom, se você não lembra, a gente deixou algumas perguntinhas pendentes, reservadas para nós aqui, não é verdade? Por exemplo, como é que eu digo que algo tem acontecido? E qual a diferença entre usar o Simple Past e o Present Perfect? Calma, vamos lá. Peraí, estamos falando do Present Perfect, que é aquele tempo verbal que tem como verbo auxiliar o have ou o has, mais um outro verbo qualquer no passado particípio, que é chamado de terceira forma. Beleza? Isso aqui é a fórmula dele. E embora ele tenha o verbo have, e embora o passado particípio signifique algo concluído, dá muita vontade de traduzir isso aqui como algo que tem acontecido. Mas a gente viu que não é isso, não é o que tem acontecido, certo? Ele indica passado, normalmente. Tá bom. Ficou essa perguntinha então, se ele não indica o que tem acontecido, como é que eu falo? E... ficou essa questão de, vamos lá, a gente viu um exemplo assim lá na nossa outra aula. Aliás, vamos transferir esses dois exemplos aqui para esse slide e a gente vai começar a diferenciar esses caras agora, tá? Bem bacana. Então, que perguntas ficaram pendentes? Tá, eu quero dizer em inglês, eu vi um acidente. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho duas opções, tá bom? Eu tenho duas opções. Eu posso dizer usando... Cara, eu vou transferir isso para outro slide, na verdade, eu prefiro, tá? Ó, cadê? Um slide em branco. Tá aqui, ó. Eu quero dizer, eu vi um acidente em inglês. Bom, é uma frase no passado. Eu tenho duas opções para usar o passado, não é verdade? Eu posso usar o Simple Past, que a gente já estudou, domina, e eu posso usar o Present Perfect, que agora a gente já sabe qual é a cara dele, a gente está estudando ele. Se eu usar o Simple Past, passado de see, que é o verbo ver, é saw. E aí eu digo, I saw an accident, tá? Olha que bacana. Mas se eu quero usar o Present Perfect, bom, vou ter que usar o I. O I combina com o auxiliar have. E o verbo ver, que é o verbo see, no passado particípio fica seen. I have seen an accident. Todas essas formas esquisitas do passado do verbo, da terceira forma, você vai se acostumando devagarinho, tá bom? Isso aí é com o tempo mesmo. Pô, legal. Vamos lá então. Simple Past e Present Perfect. Tradução, eu vi um acidente, pode ter duas formas no inglês. Que diferença faz usar uma ou outra? Tem diferença? Tem sim, e é isso que nós vamos ver agora, mas eu vou trabalhar um pouco com a tua aprendizagem intuitiva. Vamos imaginar que você vai falar cada uma dessas frases para mim. Vamos imaginar que eu encontrei você na rua e primeiro você vai falar essa frase, aí você vai ver como é que eu reajo. Depois você vai falar essa frase aqui para mim, e você vai ver como é que eu reajo numa situação diferente, tá bom? Então vamos lá, imagina que a gente está andando na rua, beleza? Eu encontrei com você, e aí eu falo assim, e aí cara, como é que tá? Tudo bem? E aí, tudo certinho e tal? E aí você fala assim, ó, ah, tudo bem. Puxa, deixa eu te contar uma coisa. I saw an accident. Quando você fala pra mim, usando o Simple Past, lembra do conceito dele? I saw an accident. Eu vou olhar pra você e vou falar assim, ó, sério? Pô, me conta aí, como é que foi isso? Você disse, I saw an accident. Eu vi um acidente. E aí eu falo pra você, pô, me conta aí, como é que foi isso? Agora, se você me disser, to hear, I have seen an accident. Eu vou falar, nossa, sério? Me leva lá, também quero ver. De repente eles estão precisando de ajuda. Peraí, como assim? Como é que eu respondo coisas diferentes se a tradução das duas frases é a mesma? Você pegou mais ou menos o que está acontecendo? Pegou? Ó, vou te dar uma dica, hein? Ó, lembra que eu te falei foco no nome? Lembra que lá atrás, quando a gente começou a falar de Simple Past, eu falava para você, foco no nome, passado, acabou. Ó, Present Perfect, present.
Você está pegando a coisa. Então vamos lá. Eu vou fazer agora com vocês uma tabela e depois eu volto aqui nessas duas frases que diferencia a essência da mensagem do que uma frase no Simple Past quer dizer e uma frase no Present Perfect. São duas diferenças matadoras que vai fazer você dar aula desse troço. Só aceita o que eu vou lhe dizer, porque isso aqui vai revolucionar o teu inglês. Vamos lá? Tá aqui, ó. Simple Past, foco no nome. Lembra do conceito do Simple Past? Ele indica ações completas no passado. O que era uma ação completa no passado mesmo? Ações que começaram e o quê? Lembra disso? Eu falei para você que a gente ia precisar e terminaram no passado. O Simple Past indica o passado que acabou, mas eu sei que você não vai esquecer porque está no nome dele. Passado, foco no nome, passado, passado. Não se chora pelo leite derramado. Águas passadas não movem moinhos. Ficou para trás. Então ele indica o passado que acabou. Já o Present Perfect, foco no nome. Por que ele tem present? Por que a gente falava na aula passada que ele indica o passado e fala do agora? Primeira característica, primeira razão pela qual ele tem present no nome, segunda razão, porque ele tinha present no nome, porque ele usava o auxiliar do presente, have, e o auxiliar no presente, e agora a segunda razão é o quê? A segunda razão é porque ele tem relação com o presente, essa relação é de continuidade. Ele indica que a ação continua no presente. Então veja aqui, número 1. I studied French for 2 years. Eu estudei francês por 2 anos. Significa o quê? Que eu estudei francês por 2 anos e não estudo mais. Essa é a interpretação desta frase. Por quê? Porque o Simple Past foi usado aqui, identifiquei, verbo sozinho no passado, e ele indica o passado que acabou. Então, quando eu uso o Simple Past para dizer que eu estudei francês, significa o quê? Não estudo mais, cara, não tem relação com o presente. Passado, acabou. Olha como é fácil de você deduzir a partir do nome. Não estudo mais. É assim que o examinador cobra você na prova. Ele manda uma frase no Simple Past e pergunta assim, o fulano ali ainda estuda? Não dá para saber. Dá sim, pelo conceito do tempo verbal. Aí tem gente que vem me dizer que gramática não é importante para a interpretação do texto. Tá de brincadeira comigo? É a gramática que define como você vai interpretar. Mas, se for Present Perfect, primeiro, eu não vou traduzir, eu tenho estudado. A melhor tradução aqui é eu estudo. Eu estudo francês há 2 anos, tá? Significa que eu comecei há 2 anos atrás e... O que significa essa frase? E eu ainda estudo. Tio Rê, nesse caso, daria para traduzir que eu tenho estudado francês há 2 anos? Olha, daria, só por causa da questão da continuidade, certo? Mas não recomendo tradução ao pé da letra do Present Perfect, tá bom? Então, nesta frase aqui, pode. Olha só, então o que acontece? As duas ações indicam algo lá de trás, de 2 anos atrás, mas numa delas eu continuo fazendo isso. Legal. Cuidado com esse continua. Por que eu pus ele entre aspas? Porque não é um continua de present continuous. O fato de dizer que eu estudo francês há 2 anos não significa que eu estou estudando nesse momento. Significa que, de repente, eu estou em casa e tal, mas os meus estudos continuam. Essa é a primeira diferença que eu sei que você não vai esquecer. Porque está no nome. A segunda diferença é um pouco mais subjetiva, um pouco mais esquisita. O Simple Past, ele não possui relação com o presente. O que isso quer dizer? Que a ação aconteceu, acabou, terminou e não há nada no presente que faça você saber que aquilo aconteceu se alguém não te contar. Que era o caso de eu te dar o exemplo de eu me cortar. Olha essa frase, I broke my leg. Eu quebrei minha perna. Aqui eu tenho que saber que o verbo break, que é o verbo quebrar, ele tem passado broke, que está ali no Simple Past, ele tem terceira forma, broken, que eu vou usar no Present Perfect. Esse é o verbo quebrar. Tradução, eu quebrei minha perna. Beleza, quero jogar no Present Perfect. Bom, com o auxiliar have, joga o verbo na terceira forma, e aí, I have broken my leg. Posso traduzir, eu tenho quebrado minha perna? Gente, e aí, faz sentido isso? E aí, tio Rê, como é que você tá? Tudo bem? Eu falo, tudo bem. O que você tem feito? Eu tenho quebrado minha perna. Não faz sentido dizer eu tenho quebrado minha perna. Tradução, eu quebrei minha perna. É a mesma situação disso aqui, a mesma frase dita de maneiras diferentes, que eu já vou voltar aqui. É a mesma coisa. Então aqui, eu quebrei minha perna. Tá, mas qual a diferença entre dizer que eu quebrei usando o passado
e eu quebrei usando o present perfect. Ó, o present perfect possui resultado ou consequência no presente. Resultado ou consequência. O que isso quer dizer? Quando eu uso o simple past para dizer eu quebrei minha perna, significa que eu quebrei, tratei, curei, e não há nada na minha perna agora que faça você saber que ela estava quebrada. Nada. Nada. Por quê? Porque ela está boa. A perna está curada. Essa é a interpretação desta frase. A perna está boa. Mais do que isso, hein? Ela está boa, ela está curada e ela não tem marca. Porque já que o simple past não tem relação com o presente, ele não tem essa relação de, deixou uma marca, uma cicatriz. Por isso que eu fui induzindo você ao raciocínio com aquela história da aula passada do meu corte. Me cortei, não tem marca alguma. Beleza, não tem relação com o presente. Concorda que a cicatriz seria um resultado do que aconteceu no presente? Mas como não tem marca, eu uso o simple past para dizer que eu me cortei com um pedaço de vidro. Mas e se tivesse ficado cicatriz? Cara, eu sou de uma época, de uma geração de crianças que a gente brincava na rua e se quebrava. Até porta de vidro eu atravessei e tenho o joelho detonado. Cara, é o seguinte, tem um monte de cicatriz. A cicatriz não é um elo de ligação entre o que aconteceu lá atrás e o presente? Ela não é hoje, a marca de hoje de algo lá de trás? Então, se ficar uma cicatriz, por exemplo, você vai usar o present perfect. Então, quando eu digo usando o present perfect, I have broken my leg, uma das interpretações possíveis é, ficou uma cicatriz. Outra interpretação, a perna ainda está quebrada. Como assim a perna está quebrada? Ninguém fica com a perna quebrada. Fica sim. A gente fica com o gesso. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Se eu coloco um gesso na minha perna, alguém vai olhar e falar, você quebrou? Como é que a pessoa sabe? É porque ela está quebrada ainda. Quanto tempo leva para um osso calcificar? Mais ou menos 3 semanas, o médico deixa você 4 semanas com gesso, 1 mês, para garantir. Não é verdade? Então vamos dizer que 4 semanas, bem bacana para o teu osso calcificar. Se eu quebrei minha perna ontem, já fui ao hospital, já fui medicado e já estou com o gesso e o osso posicionado no lugar correto de novo. Minha perna já está boa? Ela continua quebrada. Concorda? Se eu colocar no raio-x, ela continua quebrada. Então veja, eu quebrei. I broke my leg, mas ela continua quebrada. Esse é um caso de present perfect. E eu tenho um tempo verbal para dizer isso no português, né? No inglês. No português eu não tenho. Por isso que eu venho falando que esse tempo verbal não existe no português e por isso que ele é o passado que fala do agora. Eu quebrei minha perna, já aconteceu. Tá, mas ela está quebrada ainda, agora. Sacou como eu fechei todos os pontos? É isso que esse cara indica. Parece esquisito num primeiro momento, mas se você não traduzir ao pé da letra, for mais preocupado com o contexto e entender que ele tem esse jeito dele, não, né? Que você tem que aceitar que ele é um tipo de passado com relação no presente, fica fácil de você deduzir a mensagem do texto para você. Então vamos fazer outros raciocínios e outros testes com você. Essa tabela que eu criei, você não encontra em livro, ela é matadora. E é fácil de você lembrar das diferenças. Por quê? Porque mesmo que eu fale de resultado ou consequência no presente, tem a ver com o nome. O simple past não tem relação com o presente. Passado, acabou. Então, se você prestar atenção no nome de cada tempo verbal, você vai lembrar de cada conceito. E aí vai entender o que o teu texto está dizendo. Legal? Então volte aqui comigo, Então, quando eu digo I saw an accident, lembra que a gente fez uma dinâmica aqui que você falava essa frase pra mim? Você falou pra mim, Renato, I saw an accident. Eu respondi, nossa, me conte como que foi isso. Por que meu cérebro processou assim? Porque no momento em que você usou o simple past, o meu cérebro já lembra do conceito dele. Opa, passado é um tempo verbal que acabou. Então esse acidente dele acabou, não tem nada no presente. Senão você não usaria o simple past. Aí me resta falar para você, puxa vida, me conte como que foi. Mas quando você opta por um tempo verbal que tem present no nome, portanto que tem relação com o presente, e me diz que viu um acidente usando o present perfect, o meu cérebro já processa assim, esse acidente está lá ainda, cara. Senão ele não usaria o present perfect para me falar isso. E aí eu respondi o que para você? Me leva lá, também quero ver. De repente eles estão precisando de ajuda. É ver para ajudar, não ver para ficar vendo de curioso, tá? Porque ninguém merece, né? Acontece um acidente e as pessoas ficam lá dando uma de curioso vendo a desgraça alheia, velho. Tem acidente, sai do lugar. Sai do lugar para deixar os especialistas trabalharem. Sai do lugar. Ô mania, querer ver a desgraça alheia. Então, entendeu como que cada um desses tempos verbais funciona? Entendeu agora por que eles caem misturados e por que esse cara acontece muito nos textos? Gente, ele é bem comum. Então vamos ao nosso segundo teste. Eu quero falar a frase
choveu. Choveu. Olha que bonito. Isso aqui é uma frase. É uma palavra só, pois é. Para uma frase ser frase, basta que ela tenha verbo, sabia disso? Então quando você fala para alguém, fui, é uma frase completa. Fui é uma frase completa porque tem verbo, tá? Então choveu é uma frase. Eu posso dizer essa frase, vamos fazer uma separação aqui, usando o simple past. Essa frase no simple past fica assim, It rained. O verbo chover acompanha o pronome it. É um verbo regular, tem ed. Mas se eu for jogar no present perfect, qual é o auxiliar que combina com it? Opa, it has. Para nossa sorte, o verbo rain, ele é um verbo regular e os verbos regulares ficam iguais no passado particípio. Beleza. Tradução dessa, choveu. Tradução dessa, choveu. Mas qual a diferença? Já sei. Aí tem gente que lembra disso aqui, e fala assim, já sei, na outra frase ali, tá chovendo ainda. Não é isso. Não é isso porque se tá chovendo ainda, eu uso present continuous e digo it is raining. Não é isso. As duas frases têm a tradução choveu, choveu, passado. Qual a diferença? Vamos lá. Sabe quando você vai ao shopping center? Eu não sei se onde você mora tem shopping center. E o shopping center eu costumo chamar, eu que sou publicitário, né? Acho que eu comentei com vocês que eu também sou formado em publicidade e propaganda. O shopping center é uma das grandes armadilhas do consumismo, sabia disso? Por quê? Porque ele é feito para te enganar. Ele é feito para te iludir, sabia? Por exemplo, quando você vai ao shopping center, normalmente essas versões tradicionais de shopping center não tem janela mostrando lá fora. Não tem grandes janelas. Alguns agora estão mais moderninhos, com mezaninos e tal, né? Aquelas sacadas e tal, né? Umas varandas, sei lá como é que chama. Mas tradicionalmente ele é fechado, é uma redoma, um domo que tem lá, né? Em que você fica isolado do mundo. Não tem grandes relógios nos corredores. Por quê? Porque é para você se perder no tempo. Se você fica olhando a hora todo o tempo, isso fica lembrando que você tem que ir embora. E por que não tem relógio para você se perder no tempo? Porque quanto mais tempo você ficar lá dentro, mais sujeito às tentações do consumismo, mais probabilidade de você gastar aquilo que tem ou não tem e o shopping faturar. Por que não tem grandes janelas mostrando que está terminando o dia e está vindo a noite? Para você não se dar conta do tempo. É tudo muito iluminado, parece que está sempre na mesma hora. Nunca aconteceu de você sair de um shopping center, quem já foi, né? Se perdeu no tempo, a hora que você sai, que você vê que tá de noite. Você sai e fala, meu Deus, já tá escuro, minha mãe vai me matar! Já aconteceu comigo, pois é. Então, imagine que você tá no shopping center e você tá saindo. Você tá saindo e você me encontrou. Aí você fala, tio Rê, vindo passear no shopping um pouquinho? Fala, não, eu só vou cortar caminho aqui, tem um caixa 24 horas, eu vou rapidinho ali fazer uma operação bancária e já vou embora. E aí eu falo assim pra você, você tá saindo só agora? Você fala, tava passeando um pouco, dando uma relaxada, é importante. Aí eu falo assim, sorte é tua, cara. Sorte é tua que você saiu só agora. Caiu um pé d'água, velho, mas caiu um toró. Aqui no sul do Brasil a gente fala toró. Tá? Toró, que é quando chove demais. Caiu um toró, velho, um pé d'água, cara, choveu pra caraca. E você fala assim, que chuva, tio Rê, que chuva, que nada. Eu falo, choveu um monte. Por que você não acredita em mim? Porque você estava nesse lugar que te isola do mundo chamado shopping center, em que você não vê a hora, não vê lá fora, não ouve nada. Então choveu, parou e secou. Não há nada no presente que faça você acreditar que choveu. Aí eu sou obrigado a usar o simple past. Por que eu sou obrigado a usar o simple past para dizer que choveu? Porque o simple past não tem relação com o presente. Choveu, parou, secou. E aí você olha e fala, que choveu nada, velho. Eu falo, sério, choveu. Você não vai acreditar em mim. Você não viu, não ouviu e não está vendo nada da chuva ali. Mas às vezes você está saindo do shopping e não precisa me encontrar para saber que choveu. Você sai do shopping, quando você chega na porta, você fala, nossa, velho, choveu. Peraí, primeira pergunta. Quando você fala, choveu, tá chovendo ainda? Não, não tá chovendo ainda. Então percebe que choveu não tá chovendo. Mas como é que você sabe que choveu se ninguém te falou? Porque tá tudo molhado. Ou seja, choveu, parou, mas você tem um resultado ou uma consequência da chuva, que é a rua molhada, os carros molhados passando, esse tipo de coisa. Aí você vai ter que dizer que choveu usando essa forma do present perfect, que tem present no nome, justamente para justificar o quê? Relação de continuidade, resultado ou consequência no presente. Entendeu como que esse cara funciona? Não é muito legal isso?
É muito legal, não é verdade? Então vamos ao exemplo real só para a gente fechar essa aula e daí a gente já parte para a última aula que serão os casos especiais, tá bom? O último exemplo que eu te dou agora é um exemplo real. Eu te contei em algum momento aí das nossas aulas que eu tive o desprazer de pegar fogo e me queimar. Eu era criança, a gente brincava com fogo, não existia celular, não existia... Gente, eu tô com 41 anos, faço 42 esse ano, tá? Então o que acontece? Não existia celular... E aí o que acontecia? A gente brincava muito fora de casa, de bike, fazia estilingue, cetra, bodoque, cada um chama de um jeito isso. Enfim, a gente se arrebentava fora de casa, jogava bola, essas coisas, tá? E brincava com fogo, literalmente brincava com fogo. E eu, certa vez, brincando com fogo, não dá tempo de te contar toda a história aqui. Na minha época de criança, esse álcool de garrafa, assim, álcool de cozinha, ele não queimava, tá? Ele explodia. Era muito forte, muito inflamável, tanto que teve muitos casos, a estatística de pessoas que se queimavam com álcool era muito alta, e eu fui uma dessas estatísticas, tá? E eu peguei o fogo no meu braço, assim, num lado do corpo, e eu tô aqui abaixado justamente para você não ver meu braço, porque aí eu vou te mostrar os dois, eu só queimei um, pegou fogo mesmo, e eu quero que você me diga qual deles eu queimei, beleza? Vamos lá? Então tá, eu me queimei, frase no passado. Qual braço eu queimei, gente? Qual braço? Ó. Ó, vou chegar mais perto pra você ver, ó. Ó, qual braço eu queimei? E aí, dá pra ver? Dá pra ver? Você fala, ah, é por isso que você não tem pelo? Não, gente, eu queimei um deles. Eu não tenho pelo porque eu não tenho pelo. Por quê? Porque o homem vem ao longo da sua escala evolutiva perdendo pelo, cabelo, dentes. Tem gente que já nasce sem os molares e tal, né? A gente chama dente do siso, né? Então eu tô numa escala evolutiva acima dos seres humanos normais, por isso que eu sou desprovido de pelo. Ah, você achou, seu idiota. Não, tudo bem, vamos ao foco. Dá pra ver qual braço eu queimei? Não dá, né? Não dá. Então que tempo verbal eu sou obrigado a usar para te dizer eu me queimei? Eu sou obrigado a usar o... Bom, se não tem nada no presente que indique isso, simple past. Eu sou obrigado a dizer para você I burned myself. Ó, pronome reflexivo. Ah, tio Rê, quer dizer que se ficasse cicatriz, você teria que usar o present perfect? Sim, pois a cicatriz é o quê? É um resultado do que aconteceu no presente. Eu queimei o braço esquerdo, tá? Tive esse desprazer, foi queimadura de 2º grau, e graças a Deus, eu tenho pais médicos e tal, fui levado rapidamente para um hospital especializado aqui em Curitiba em queimados e fiz um tratamento muito top, tá? Muito legal, e aí consegui não ficar com marcas, tudo bem? É isso. Então, mas eu posso garantir que dói pra caramba e é muito desagradável pegar fogo. Então pegou fogo em tudo, saí correndo com o braço pegando fogo, foi uma desgraça. Eu era bem pequeno, tinha uns 8, 9 anos, tá? Nem tão pequeno assim, né? E aí, gente, é isso. Entendeu a diferença desses dois caras? As frases vêm prontas para você no texto. Dependendo se é simple past, vai pelo nome, passado, acabou, não tem relação com o presente. Present perfect, tem alguma relação de continuidade e consequência. Fechamos com a aula mais importante de todas, que é essa, desse entendimento, dessa tabela sensacional que eu trouxe para você aqui. E na aula que vem, nós falaremos dos casos especiais. Um grande abraço e até daqui a pouquinho. Não sai daí não. Tchau, tchau.